Já imaginou como um encontro inesperado, numa estrada deserta, pode mudar o destino de uma nação inteira? Há momentos na história em que Deus orquestra encontros que mudam vidas para sempre. Hoje, vamos mergulhar numa narrativa extraordinária que encontramos no livro de Atos. O encontro entre Filipe e um alto funcionário da Etiópia. Esta é uma história sobre obediência radical, uma busca sincera pela verdade e o poder transformador do Evangelho. Fiquei comigo, porque o que aconteceu naquele dia pode acontecer na sua vida hoje. Vamos para o cenário. Filipe estava no auge do seu ministério. Em Samaria, multidões estavam se convertendo, milagres aconteciam e a cidade transbordava de alegria. Era um verdadeiro avivamento, mas de repente, algo totalmente inesperado aconteceu. O texto diz que um anjo do Senhor apareceu e disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Pense nisso por um instante. Filipe deveria deixar um movimento poderoso, com centenas, talvez milhares de pessoas, para ir a uma estrada vazia no meio do nada. Não havia uma explicação lógica, não fazia sentido do ponto de vista humano. Era apenas uma ordem divina. E o que Filipe fez? Ele obedeceu, imediatamente. Sem questionar, sem hesitar, ele se levantou e foi. Esta é a primeira grande lição desta história. A obediência radical a Deus, mesmo quando não entendemos, abre as portas para os seus maiores milagres. Enquanto isso, vindo da Etiópia, havia um homem de grande importância. A Bíblia o descreve como um eunuco, um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, e o responsável por todos os seus tesouros. Basicamente, ele era o ministro das finanças de um reino. Um homem de poder, riqueza e muita influência. Mas havia algo especial sobre este homem. Ele tinha uma fome espiritual. Ele tinha acabado de fazer uma jornada de mais de 2.000 quilômetros só de ida, para adorar em Jerusalém. Numa época sem carros ou aviões, essa viagem era um esforço gigantesco, que demonstrava uma dedicação incrível. Ele estava buscando a Deus. Agora, na sua carruagem voltando para casa, ele não estava apenas passando o tempo. Ele estava lendo o profeta Isaías em voz alta, buscando respostas, tentando entender as Escrituras. E aqui está outra verdade poderosa. Deus vê os corações sinceros. Ele ouve o clamor daqueles que o buscam de verdade. E foi exatamente nesse momento que o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. O texto diz que Filipe correu, ele não caminhou. Ele correu. Isso nos ensina sobre a urgência espiritual. Quando Deus nos dá uma direção, não podemos andar a passos lentos. Precisamos correr em direção ao propósito dele. Ao se aproximar, Filipe ouviu o eunuco lendo Isaías, e com muita sabedoria, fez uma pergunta simples, mas profunda. Você entende o que está lendo? A resposta do eunuco revela uma humildade impressionante. Como eu poderia entender, se ninguém me explicar? E então, ele convidou Filipe, um completo estranho, para subir e sentar-se com ele. Que momento incrível! Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por uma única coisa, a palavra de Deus. O texto que o eunuco lia era de Isaías 53, que dizia: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça, porque a sua vida é tirada da terra. O eunuco estava confuso e perguntou a Filipe: por favor, me diga, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa? Que pergunta! Naquele instante, no meio do deserto, uma das mais belas revelações do Evangelho estava prestes a acontecer. E então, Filipe abriu a boca. Começando por aquela mesma passagem de Isaías, ele anunciou a Jesus. Imagine a emoção daquele momento. Filipe explicando que aquele cordeiro levado ao matadouro era Jesus Cristo, mostrando que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, revelando que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, anunciando que a salvação, o perdão e a vida eterna estavam disponíveis para todos, incluindo aquele homem da Etiópia. Os olhos do eunuco devem ter brilhado. Finalmente, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A escritura que ele não entendia, de repente, se tornou clara, viva e pessoal. Aquilo não era apenas um relato histórico. Era sobre a salvação dele. Era sobre a vida dele. Era sobre um Deus que o amava tanto que enviou seu filho para morrer no seu lugar. Enquanto eles seguiam viagem, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco, com uma urgência santa, disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Ele não disse: vou pensar sobre isso, ou preciso de mais tempo. Não, sua resposta foi imediata. Quando o coração reconhece a verdade, não há tempo a perder. Filipe respondeu:
é lícito. Se você crê de todo o coração, e a confissão que saiu da boca daquele homem ecoa através dos séculos até hoje, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Naquele momento, ele mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. E então, algo sobrenatural aconteceu. Assim que saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Mas veja o que aconteceu com ele. Ele seguiu seu caminho, cheio de alegria. Ele não era mais o mesmo homem. Entrou na água buscando, saiu transformado. Entrou com dúvidas, saiu com certeza. Entrou com vazio espiritual, saiu cheio da alegria do Senhor, e essa alegria não parou por aí. A tradição histórica nos conta que esse mesmo eunuco levou o evangelho para a Etiópia, tornando-se um dos primeiros e mais influentes missionários da África. Um encontro de poucos minutos resultou num impacto eterno para uma nação inteira. Essa história nos ensina verdades que transformam vidas. Primeiro, Deus orquestra encontros divinos. Ele nos coloca no lugar certo, na hora certa, para encontrar a pessoa certa. Segundo, a obediência nos posiciona para o milagroso. Terceiro, Deus sempre responde a um coração sedento. Quarto, todas as escrituras apontam para Jesus. E finalmente, a verdadeira conversão sempre produz alegria e transformação. Talvez hoje você se sinta como aquele eunuco, buscando respostas, com perguntas sobre a vida, sobre Deus, sobre o seu propósito. Saiba que o mesmo Jesus que se revelou a ele, quer se revelar a você hoje. A pergunta que Filipe fez ecoa para você agora. O que impede que você creia? O que impede que você entregue sua vida a Jesus e comece a viver essa jornada cheia de alegria? Que o mesmo Espírito que guiou Filipe guie o seu coração hoje. E que, como aquele eunuco, você possa seguir seu caminho, a partir de agora, cheio da alegria do Senhor. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.